Vim aqui para dar a introdução ao nosso trabalho, começando pela organização que está da seguinte forma. Iremos começar falando sobre o convento de São Francisco, após falaremos da igreja da Sé, um pouco da arquitetura do barroco, juntamente da história da cidade. E o que a gente teve de aprendizado nessa viagem? Vemos um pouco da história de Pernambuco e a influência que os portugueses trouxeram para o nosso estado, tendo como grande visão ou como grande aparência a arquitetura das igrejas e também a questão dos azulejos portugueses, que retratavam um pouco da história de Jesus. Dentro da igreja, além dos azulejos, percebemos esculturas e estruturas estruturas moldadas de madeira, que refletiam a cultura do barroco. Então, dessa forma, conseguimos aprendizado também da história de Pernambuco, da história de Olinda, que Olinda foi uma das primeiras capitais do nosso estado. E com isso, vamos começar o trabalho. O Convento de São Francisco é um dos mais importantes conjuntos religiosos e históricos do Brasil. Foi construído pelos franciscanos no final do século XVI, durante o período colonial português na cidade de Olinda. O complexo inclui igreja, convento e capelas, destacando-se pela sua arquitetura barroca e pelos belos azulejos portugueses. Além da sua importância religiosa, o local teve grande papel na formação cultural e histórica de Pernambuco. Hoje, o Convento de São Francisco é considerado um importante patrimônio histórico e turístico, atraindo diversos visitantes interessados na história, arte e religião do período colonial brasileiro. Olá, bom dia. Me chamo Cássio. Vim falar um pouco sobre a Igreja do São Salvador do Mundo, que é a Igreja do Alto da Sé, conhecida também como Catedral da Sé, em Olinda. Essa igreja foi criada como uma homenagem a Jesus Cristo, por isso desse nome, Igreja do São Salvador do Mundo. Foi em homenagem a Jesus Cristo em sua condição de Salvador do mundo. Eu separei uma imagem aqui do interior da igreja, mostrando realmente que Jesus Cristo é o centro dessa igreja. É uma igreja católica, vale ressaltar. Estilos. Essa igreja, ao longo do tempo, teve vários estilos, vários estilos mesmo. Desde sua criação, reconhecida oficialmente pelo IFAM como a maior igreja quinhentista do Brasil. Ela, no começo, era muito simples. Foi criada pelos portugueses para poder celebrar suas missas, né? E tudo isso. Atualmente, ela se encontra no estilo maneirista, que é o dessa imagem, que foi quando realmente já terminou a reforma e tiraram a foto para botar aí. Na igreja tem recordações, galerias com imagens dos estilos, como o barroco, o quinhentismo e a estrutura gótica. Tudo isso. Essa imagem que eu separei foi para mostrar os arcebispos e bispos, alguns deles, que passaram pela igreja, que foram de extrema relevância para a igreja. Eu separei também agora alguns itens que está guardado na igreja, como a vestimenta dos bispos e arcebispos, os itens usados por eles e esta cama. Por que dessa cama? Essa cama, ela mostra a cama que foi usada por João Paulo II, o Papa da época, que quando veio ao Brasil, veio para cá, para Olinda, celebrar missa e tudo mais. E aqui essa cama foi onde ele dormiu e passou um tempo aí. Ao lado da cama, no lado esquerdo, podemos ver também uma roupa. Essa roupa foi usada por ele, por João Paulo II, quando ele veio para cá, para Olinda. Obrigado pela atenção, é isso. Passo agora a vez para meu outro amigo que vai falar um pouco sobre outros assuntos aí. Obrigado. Em 1540, a Igreja de Sé foi construída com o objetivo de ajudar na evangelização do Brasil. Por comando de Duarte Coelho, ela teve uma arquitetura predominantemente do maneirismo, mas depois que os holandeses invadiram Olinda e queimaram ela, na reconstrução da igreja, ela pegou traços de vários tipos de arquitetura e uma delas foi o barroco. Barroco, um tipo de arquitetura que tem vastos detalhes, com muito detalhamento, muita predominância religiosa e muito detalhe de madeira talhada. E em 1585, o Convento de São Francisco foi fundado. Ele foi o primeiro convento do Brasil. E também por conta da destruição de Olinda, por conta dos holandeses, ele teve a sua arquitetura original, maneirismo, sendo muito desfalcada comparada hoje em dia. Hoje em dia, ele tem a predominância da arquitetura barroca, igualmente a Igreja de Sá. Olá, sou o aluno Igor Braga e eu vou falar sobre
a história de Olinda. A história de Olinda começa quando ela foi fundada em 1535 por Duarte Coelho, quando ele era aqui, né, o dono da capitania de Pernambuco. Ela só foi elevada à vila em 1537 por meio da Carta Foral, que era a carta que descrevia todas as benfeitorias que existiam aqui no local. Ela foi elevada, né, à vila e foi elevada à capital da capitania por conta dos seus aspectos naturais, dados pelas suas grandes colinas, que foram usadas pela coroa portuguesa para a melhor defesa da região e pelo seu porto natural já feito pelos arrecifes. O nome Olinda foi dado por uma frase de Duarte Coelho, que ele disse assim, abre aspas, ó linda situação para construir uma vila. E eu coloquei uma foto, e vou voltar aqui, uma foto do meu amigo Cassius, vendo aqui os aspectos naturais, né, de Olinda, já que ela foi bem vista por isso, né, pelas suas colinas, pela sua vista maravilhosa. E aqui também mais um exemplo disso. O auge de Olinda foi durante esse período do começo do século XVI, por volta de 1537, desse começo, que ela se tornou o grande polo comercial da colônia por meio da cana-de-açúcar e da extração do pau-brasil. Esse momento inicial de Olinda acabou quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, dado pelo grande sucesso, né, de Olinda. Eles tomam a cidade, pegam seus recursos e vão construir uma nova cidade ao lado, que é Recife. Com isso, eles queimam Olinda em 1631 e constroem Recife ao lado para se tornar a nova capital do estado. Eles só são expulsos de Pernambuco em 1654 com a insurreição pernambucana, com Olinda destruída para se reconstruir depois. As consequências foi principalmente a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi uma guerra entre os senhores de engenho de Olinda, bravos com o crescimento econômico de Recife, e os comerciantes portugueses de Recife mesmo, que eles travaram a guerra por um ano e Recife venceu. Com isso, a mudança oficial da capital para Recife só foi feita em 1837. A importância cultural de Olinda nos dias de hoje, ela é ser um dos maiores polos culturais do mundo, com seu carnaval de rua, suas ladeiras, suas casas com cores vivas e com seus estilos de arquitetura, feitos pelo barroco, pelo maneirismo, pelo estilo gótico e pelo neobarroco, visto todos eles na Igreja de São Salvador do Mundo, ou Igreja da Sé. Professora Fátima, estou aqui para fazer um resumo de tudo que ocorreu nessa viagem. Para isso, eu elaborei aqui um simples slide, né? Claro, e quase esquecendo, meu nome é Arthur Lima, né? Estou aqui para fazer essa conclusão. Um resumão e implementar algumas coisas que nós não falamos no resto da viagem. Casa antiga foi o primeiro lugar onde a gente parou, apenas para observar essa casa e o guia passar algumas coisas e algumas informações de como vai ser. Apenas isso, mas dá para retirar algumas informações dela. Como ver a arquitetura que era antiga, mas não tão antiga como da época que nós vamos vivenciar na viagem de campo, né? Convento São Francisco, digo que foi o principal local, pois era o que mais tinha informações para nós extrair e de conhecimento, pois passava no século muito passado e foi muito preservado ainda muitas coisas de lá. No interior do convento tinha esses azulejos portugueses que não eram utilizados apenas por estética, eram utilizados sim para ensinamentos religiosos para os fiéis que não sabiam nem ler nem escrever, eram analfabetos. Isso, principalmente para isso e para demonstrar alguns eventos que já ocorreram e tudo mais, mas principalmente para o foco religioso de ensinamento. Interior do convento, dá para perceber aqui nessa parte, onde era a parte onde ficavam os padres, bispos, antes de celebrar a missa. Dá para ver que tinha muito ouro, muitas arquiteturas antigas, como exemplo, tem aquelas partes ali atrás com espelhos, que ao redor deles tinham gravuras, tinham entalhamentos muito detalhados e com ouro alguns, que é perceptível aí, que isso vem do barroco, que foi vindo
depois que ocorreu a invasão holandesa e tudo mais. Este nome desse objeto, me desculpe, eu não lembro como era agora, mas ele era utilizado para botar panos dos padres e bispos que iam ensinar sobre dar missa lá, né? Fazer a missa. Deixavam lá panos e apenas panos deles que utilizavam na hora da missa. Aí deixavam aí nesses suportezinho e cada um tinha seu número. Não dá para ver porque a foto aí, mas dá para observar que tem 1, 2, 3 e deixavam seus panos aí. Aqui dá para ver outra parte do convento, onde demonstra o barroco em si, ouro e outras coisas assim. Outra parte aqui que dá para observar o barroco, o teto aí, onde se observa que tinha pinturas e tudo mais, que era bem famoso naquela época fazer isso. Além de ver a diferença de classe. A parte maior, onde fica mais alto, era onde ficava o povo elite, o povo da elite, políticos, pessoas dono de engenho, onde ficavam tudo ali. Na parte um pouquinho mais baixa, onde tinha menos espacinho, era onde ficava quem iria dar a missa, padres, bispos, ficavam lá. E embaixo ficavam pessoas escravas, pessoas de baixa classe, onde ficavam naqueles bancos, por causa que era o local mais baixo. De acordo com o pensamento daquela época, quem ficava no local mais alto era como fosse uma pessoa mais importante. Por isso que, mesmo o padre sendo muito importante naquela época, as pessoas da elite mesmo, achavam que era mais importante que o padre e ficavam um pouquinho mais acima do que onde ele fica. Igreja da Sé. Pegamos uma foto aqui, peguei uma foto aqui, pois não conseguimos fotografar direito a entrada, e pegamos essa foto aqui que estava em melhor qualidade. No interior da igreja é observável que não é o mesmo barroco, não é a mesma cultura de arte que contém na outra igreja, que no convento de São Francisco. É uma pintura mais antiga, antes da invasão dos holandeses ocorrer e tudo mais. Além disso, a igreja de Sé é como um museu, onde guarda pertences antigos de religiosos importantes e outros objetos que eram utilizados na hora da missa, como podemos observar nessa primeira foto e nessas outras aqui. Essa foto aqui é de uma veste de um papa, se não me engano, os bispos, que eram muito importantes para eles, por isso que está aí essas fotos. Mais vestes importantes que eram utilizadas pelos próprios bispos, arcebispos e religiosos. Essa cama, se eu não me engano, foi utilizada por um papa muito importante que veio ao Brasil e dormiu nela. No interior da igreja tem fotos dos arcebispos de Olinda, como podemos observar nesta foto. E nesta outra tem todos os arcebispos, se eu não me engano, não tem nenhum faltando. Mas tem um que é muito importante, que é esse daqui. Este é Dom Helder Câmara, conhecido como Dom da Paz. Ele foi um arcebispo católico influente e defensor dos direitos humanos durante o século XX. Por isso foi muito importante para a igreja e por isso tem um quadro lá. Alceu Valença é um dos maiores cantores pernambucanos que moram no Brasil atualmente. Bem característico a casa dele, pois tem uma pintura diferente e tem girassóis, que é o principal ponto marcante da casa dele, por isso que é fácil de identificá-la. Além disso, que não foi falado no vídeo anteriormente, foi o busto de Monsenhor Fabrício, que foi um importante sacerdote católico e educador pernambucano, por isso que tem o seu busto para exposição em uma praça. Descendo um pouco mais, como vimos na viagem de campo, tem a igreja de São Bento. Não podemos entrar, mas podemos ver de fora, pois estava acontecendo uma restauração dentro dela e tudo mais. Só podemos apenas observar. Foi isso, acabou aqui. Espero que a senhora tenha gostado do nosso vídeo e obrigado pela atenção que a senhora teve.